Eu tô aqui com a Andrea Vieira e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a carreira dela e a paixão que ela tem pelas artes plásticas. Muito obrigado por nos receber aqui. Em que momento a arte passou a fazer parte da sua vida, Andrea? Olha, a arte me acompanhou desde pequena. A arte sempre foi uma paixão. Eu lembro, assim, de uma das coisas que eu mais fazia quando visitava os meus avós era pintar bonequinho de gesso. Então, foi uma paixão que cresceu comigo. E quando eu fui prestar faculdade, eu fiz 2 anos de arquitetura, porque no Brasil a gente sabe que artista morre de fome. Então, eu não queria desapontar os meus pais. Então, eu fui para arquitetura. Mas daí eu fiquei 2 anos e aí um dos meus professores, no final de uma aula, pegou e falou assim: Olha, André, eu não quero te irritar, mas você não tem o menor jeito para arquitetura. Você nunca pensou em prestar artes plásticas? Aí eu falei: Era tudo que eu precisava. E aí foi bom que eu entrei na faculdade, me formei no Brasil, depois eu mudei para Nova York para fazer um mestrado e eu voltei para o Brasil. Mas quando você voltou para o Brasil, a sua ocupação principal não era artes. O que você fazia? Eu trabalhava como relações públicas do negócio dos investimentos do meu pai. E o que fez com que você deixasse uma carreira bem-sucedida no ramo dos negócios e voltar para a sua paixão, que é a arte plástica? Então, aconteceu tudo muito junto. Meu primeiro namorado voltou comigo e ele já estava morando no Canadá. E eu mudei para o Canadá e, a princípio, aí a história era não trabalhar. Só que nós tivemos uma filha e quando essa filha estava com 1 ano e meio, eu tive uma crise que a gente, na hora, não soube o que era. O que aconteceu foi que, depois de um café da manhã, num domingo calmo, eu tive todos os sintomas de um ataque cardíaco. E aí de deitar no chão, vir paramédicos, você sair de maca, aquela super traumático. E quando eu tava no chão, assim, eu lembro minha filha vindo andando na minha direção e a coisa que mais me marcou foi: se eu morrer hoje, o que que ela vai ter de lembrança da mãe? Então era basicamente assim, ela não vai lembrar que eu dava mamadeira e que eu trocava fralda. Então, assim, eu me dei conta que naquele momento eu não era ninguém, eu não tinha feito nada profissionalmente que tivesse deixado história. E acho que, assim, para um artista, essa parte de ter feito alguma coisa, de mudar alguma coisa na sociedade é muito importante, né? Então, quando eu estava no hospital, o médico falou para mim: Olha, você é super saudável, por isso você não teve nenhuma sequela, nada. Você teve uma crise de pânico, que eles chamam aqui, né? E o que você tem que fazer é alguma coisa que você goste. Aí meu marido me buscou no hospital, tudo, e eu falei: Eu vou voltar a pintar. Então, com 3 meses de retomada de carreira, foi assim: a primeira coisa que eu fiz foi um blog. Porque como que eu vou falar pro meu marido: Olha, eu resolvi ser artista de novo, investe aqui na minha carreira, a gente tem uma filha pequena, mas tipo, detalhe. Não, não dava para fazer isso. Então, eu montei um blog, fui pro Twitter e eu fui para a internet para pesquisar como que eu poderia estar divulgando o meu trabalho através das mídias sociais. Tudo isso sozinha. E aí, em 3 meses que eu tinha retomado minha carreira, eu já tinha convite para 2 bienais na Europa e eu já tinha sido convidada pela Semana de Arte de Berlim, que é a... Você acha que então foi necessário sair do Brasil para poder ser reconhecida nele? Eu acho que se eu tivesse no Brasil o tempo todo, eu não teria tido esse reconhecimento. Eu tive a sorte de estar aqui fora, mas eu vejo muitos artistas que realmente têm que largar tudo lá e vir para cá ou para outros lugares para conseguir reconhecimento. A gente sabe que os investimentos, desculpa a crítica, mas isso é uma realidade. A gente sabe que os investimentos voltados para a cultura no Brasil, eles ficam num grupinho de certos artistas que têm seus privilégios parentescos ou padrinhos, né? Então, acho que esse é um grande erro da Rouanet, tá sempre favorecendo os mesmos grupinhos e não dando oportunidade para quem realmente precisa. E como foi construir a carreira do zero como mulher em uma sociedade extremamente machista? Eu sei o quanto existe esse ainda problema em relação a comprar quadro de mulher. Se você olhar, são pouquíssimas mulheres, entendeu? Toda hora você vê que venderam um quadro a 100 milhões. Ah, era o Picasso. Ah, venderam um quadro, era um Renoir. Ah, era um Basquiat, era um Andy Warhol. Quantas mulheres você viu nos últimos tempos? Pouquíssimas, para não falar nenhuma. Muito bem, nós conversamos aqui com a Andrea Vieira, artista plástica reconhecida no mundo todo.